Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro dia da novena de Nossa Senhora de Fátima. Muito obrigada pelo sim de cada uma de vocês. Não sim a mim, mas o sim a Jesus, né? Esse já foi o primeiro passo, e eu acredito que quando a gente dá o passo, Jesus coloca o chão, né? E prepara tudo que a gente precisa. Então, que cada uma possa estar aberta e acreditando que tudo que vai ser falado aqui é para uma mudança na sua vida. É vontade de Deus, não foi à toa que Ele te chamou. Não foi à toa que você deu esse sim. Ele quer falar com você. Ele tem coisas para te dizer, para te informar, para te formar, né? Aqui não, eu só sou um canal, né? Eu só disse o sim a ele e buscando me entregar para que eu seja a luz, né? A luz nesse sim de vocês por esses 9 dias, né? Para que ele possa revelar e mostrar tudo aquilo que cada uma precisa, né? Tudo que eu, em primeiro lugar, cada coisa, cada dia que eu vou partilhar com vocês, sou eu mesma que vou viver em primeiro lugar, né? E assim dividir com vocês. Então, muito obrigada por dar o sim a fazer essa experiência comigo, e principalmente com o nosso Cristo, e com o amor e o cuidado de Nossa Senhora, intercedendo, visitando o nosso lar, nos apoiando, nos ensinando, sendo luz, né, para nossa vida. Eu me chamo Cristiane, sou membra da comunidade, sou consagrada, membra consagrada da comunidade Servos da Divina Misericórdia. Sou casada, tenho 3 filhos, tenho 2 aqui e tenho um anjinho no céu. Então, eu enviei para vocês, né, o PDF com a novena, e aí eu vou explicar para vocês como é que vai ser. Quando vocês abrirem lá o PDF, vocês vão ver, né, que tem a oração inicial, oração preparatória, oração final, e aí vem os dias, né, são 2 folhas, e aí vão vir os dias. E aí eu vou falar para vocês o quê? No primeiro dia e todos os outros dias, o processo que vocês vão fazer vai ser assim. Primeiro vai fazer a oração do dia, depois vocês vão fazer a oração preparatória, depois da oração preparatória, vocês vão fazer a experiência do dia, vai fazer a leitura do dia que corresponde, né? No caso, hoje é o primeiro dia. E depois que vocês fizerem o primeiro dia, vai fazer a oração do Santo Terço. Por quê? Aqui no primeiro dia pede para rezar no final, na primeira oração, fala assim: reze 10 Ave-Marias em honra a Nossa Senhora. Como na mensagem de Fátima, todas as vezes Nossa Senhora fala para que reze o terço diariamente, o nosso propósito desses 9 dias vai ser rezar o terço. Nós não vamos rezar essas 10 Ave-Marias, nós vamos rezar o terço. E o motivo que nós vamos rezar o terço, depois de fazer a meditação do dia, é porque nós vamos colocar essa meditação na intenção do nosso dia. Por exemplo, hoje é o primeiro dia. Aí vocês vão fazer a oração inicial, a oração preparatória e vai fazer a oração do primeiro dia. Fazendo a oração do primeiro dia, vai pedir penitência e reparação. E aí, na intenção do seu terço, que hoje são os terços dolorosos, você vai colocar essa intenção, a intenção que for colocada no seu coração. Eu não sei se você vai fazer anotação, eu pedi que quem pudesse que anotasse, né? Então, de repente, nesse primeiro dia,
depois de você fazer a leitura, o Senhor com certeza vai falar coisas no seu coração. E aí as suas anotações, você vai ver ali o que você precisa mudar, o que Jesus colocou no seu coração. E aí você vai levar isso para o seu terço. Pedir ali, Senhor, força, eu acredito, eu confio, que Nossa Senhora interceda para que eu vença essas coisas que eu preciso vencer, essas coisas que o Senhor colocou no meu coração nesse primeiro dia. E assim vai ser a nossa experiência, a sua e a minha. Então, no primeiro dia, fala aqui penitência e reparação. E a gente vai fazer a partilha desse primeiro dia. Então, o primeiro dia eu vou ler. Eu sempre vou fazer a leitura do dia. Todo dia vai ter um vídeo de manhã, que é a leitura do primeiro dia. Eu só não vou fazer todas as orações, porque senão o vídeo fica muito grande. Esse é o primeiro vídeo e eu tô explicando, vai ser um vídeo um pouco maior. Mas os outros vai ser mais exato, né? Mais direto, já com a oração do dia, com o exercício do dia. Nesse aqui, o exercício é, como eu disse, a penitência e reparação. E eu vou fazer a leitura para vocês. Ele diz assim: Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe dos pobres pecadores, que aparecendo em Fátima, deixastes transparecer em vosso rosto celestial uma leve sombra de tristeza, para indicar a dor que causam os pecadores dos homens, os pecados dos homens, os quais, com maternal compaixão, exortastes a não afligir mais o vosso filho com a culpa, e a reparar os pecados com a mortificação e a penitência. Dai-nos a graça de uma sincera dor dos pecados cometidos, e a resolução generosa de reparar com obras de penitência e mortificação todas as ofensas que se inferem o vosso divino Filho e o vosso coração imaculado. Que diz que as nossas ofensas, os nossos pecados ofendem o coração de Jesus e o imaculado coração de Maria. Os nossos pecados machucam. E meditando o terço, e por isso que eu pedia para que meditasse o terço depois da meditação, Jesus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, nos trouxe no dia de hoje para meditar o doloroso, o mistério doloroso, que foi o sacrifício de Jesus, né? Realmente meditar na dor, na paixão, esse mistério. E nesse dia, venha a atrelar, né, a juntar com esse pedido de penitência e reparação. E aqui fala, né, tem uma parte que fala, em vosso rosto celestial uma leve tristeza, o rosto de Nossa Senhora, para indicar a dor que causam os pecados dos homens, né? Nossa Senhora se mostra ali triste, falando que os pecados dos homens magoam, entristecem o coração de Jesus. E nesse dia, o Senhor quer o quê? Ele quer primeiro uma renúncia, para que a gente possa começar a nossa novena, rasgando o nosso coração, para que a gente comece a novena se entregando, se derramando. No primeiro dia, ele já pede essa renúncia, a renúncia dos nossos pecados, a renúncia das nossas limitações, aquela parte que você deixa escondida, que você mente, que você esconde, porque é vergonhoso, é triste, e que você possa levar, né, essa sua limitação para a intercessão de Nossa Senhora nesse Santo Terço, meditando toda a dor que o Cristo sofreu pelos nossos pecados, pelos meus pecados e pelos seus pecados.
E aí ela fala assim: os quais, pecado, né? Os quais pecados com maternal compaixão exortastes e não afligir mais o vosso coração com a culpa. Ou seja, que a gente lute, que a gente coloque nesse terço, né? Se derramando, fazendo uma renúncia e pedindo para Jesus não cometê-los mais, que os meus pecados não machuquem mais o coração de Jesus, que eu possa verdadeiramente sentir, né? Sentir essa compaixão, essa dor e saber, né? Que o meu pecado aflige, machuca o coração de Jesus, faz que não valesse a pena, vamos colocar assim, tudo que ele passou, né? Como se eu jogasse por água abaixo o sacrifício dele, cometendo pecados, cometendo erros. Eu não estou dizendo aqui que você não vai pecar mais, mas que com a intercessão de Nossa Senhora, rezando o terço diariamente, eu vou lutar para não machucar mais Jesus, o coração de Nossa Senhora, com os meus pecados. E aí fala assim: e a reparar os pecados com a mortificação e penitência. Dai-nos a graça de uma sincera dor dos pecados cometidos. E pedindo essa reparação dos pecados, o exercício de hoje, que eu peço para vocês que eu peço não, que foi o exercício que o Senhor colocou no meu coração, que você pode até pensar que é um exercício que você já está fazendo, porque ele pede oração. Aí você pode falar assim: eu vou acabar fazendo a oração mesmo, né? Porque eu tô aqui no terço, eu vou fazer a leitura, eu vou ler, eu vou rezar o terço. Mas essa oração, você vai fazer tudo isso e vai separar 10 minutos, 15 minutos e vai orar. Orar a Jesus nessa sua renúncia dos seus pecados, entregando, colocando para Ele tudo o que você pensa. Uma oração do seu jeito. Eu não vou dizer aqui que você vai ir para o canto e vai falar: ó meu Senhor, venha. Não. É do seu jeito. É com as suas palavras. Eu tenho experimentado que do meu jeito, que na minha pequenez, do jeito que eu falo com você, eu posso falar com Jesus. Eu posso rasgar e posso me abrir ainda muito mais. Então, do seu jeito, com a sua limitação que está no seu coração, com aquilo que você veio buscar nessa novena, você faça essa oração. Hoje você faz essa oração, faz uma oração de manhã, faz uma oração durante seu dia, separa 10, 15 minutos aí na parte da tarde, 5 minutos, o tempo que você acha necessário para fazer essa oração, mas faça essa oração em penitência. Essa penitência, o Senhor fala que muitos aqui não têm o costume de orar. De orar. O que é a oração? Oração é conversar com Jesus, conversar com Deus. Isso é oração. É você conversar. Numa conversa tem o quê? Numa conversa você fala e a outra pessoa responde, certo? E essa vai ser a sua oração. Você vai falar e vai parar para ouvir. Ele fala, Jesus fala. Talvez você nunca tenha ouvido ele falar, mas como ele pode falar? Ele pode falar na palavra, na Bíblia, na Santa Bíblia, na palavra, no livro da vida, ele pode falar com você. E aí você fala com ele, ou você só ouve se você não tiver uma Bíblia, você ouve, mas você fica atenta. Você pode não saber ainda ouvir, mas ele vai arrumar uma forma de falar com você.
usando a boca de alguém para falar alguma coisa para você. Fique atenta nos detalhes, porque o Senhor fala em muitas coisas que acontecem no nosso dia. Às vezes a gente consegue ver Deus falando com a gente na brisa, num vento, num frio, no sol. Ele coloca no nosso coração o que ele está falando. Então, fica mais atenta, mais aberta para ouvir o que Deus quer falar com você. Né? Faça essa experiência de oração, né? Hoje, amanhã e durante toda essa novena, que esse exercício possa ser todos os dias, esse exercício de oração, para que exercitando nesses 9 dias, você possa levar para a sua vida eterna, né? Para a sua vida de sempre. E que através dessa oração ele possa falar com você e que você coloque essas intenções no seu terço e que você possa experimentar, né? O primeiro dia com essa bênção. Então foi isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar no grupo. Possa ser que eu tenha deixado algumas coisas passar aqui. Também é a minha primeira vez, é o primeiro vídeo, é a minha primeira vez. Eu também estou iniciando, né, nessa novena, nós estamos fazendo junto. O Senhor também falou muito no meu coração, nesse dia de penitência, né, nesse dia de oração. Eu também preciso, às vezes eu deixo passar despercebido, não faço a minha oração do dia. E para mim também foi, né, um falar de Deus, uma renúncia. Então que juntas a gente possa fazer essa experiência hoje, né? A experiência da contrição, de pedir perdão dos nossos pecados e não apontar o pecado dos outros. A gente assuma os nossos erros e peça perdão para Deus, sou eu e Deus, e viver a experiência de oração. Que Nossa Senhora nos abençoe e interceda por nós e que a gente possa estar cheios do Espírito Santo para viver esse dia, um novo dia na nossa vida. Hoje é o primeiro dia da sua nova vida que Jesus está preparando e reservando para você. Tenhamos um dia abençoado e quem precisar pode partilhar lá no grupo, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.